Depois da prece eu já Tá. coloco em tela. Então estamos gravando mais um estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro. Eu faço sempre essa introdução porque às vezes alguém chega em um vídeo e cai nesse vídeo de paraquedas, só para situar que estamos então hoje retomando uma discussão bem legal que nós tivemos sobre o trecho da tentação no deserto. E hoje nós vamos fazer um estudo moral da passagem, contando com a facilitação do nosso amigo Antônio. E para começar o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Antônio, você poderia fazer nossa prece? Posso. Amigo e Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, com o propósito, Senhor, de estudarmos a parte moral da tua palavra. Rogamos, Senhor, o amparo dos espíritos amigos, dos mentores espirituais, desta atividade, a fim de que, Senhor, nos abençoando, nos possam, Senhor, ajudar para que possamos melhor compreender e melhor sentir as lições do teu Evangelho, para que possamos aplicá-las no nosso dia a dia. Dai-nos a força e a coragem de persistirmos no bem e ampara-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, sem mais delongas, eu vou colocar aqui em tela o material que o nosso amigo Antônio preparou. A apresentação já deve chegar aí para vocês. E aí eu já vou passar a palavra para você, meu amigo Antônio. Fique bastante à vontade para conduzir da maneira que você achar mais conveniente. E aí, quem for chegando, vai acompanhando. O bom é que a gente já está gravando nosso estudo e vai ficar registrado. Então, bom, fique à vontade. Nós vamos começar a nossa atividade de hoje. E na medida em que nós formos desenvolvendo assim a questão, os companheiros podem interferir para engrandecer, não é? Porque essa apresentação de hoje, de fechamento da parte moral, eu revi todas as reuniões que nós tivemos. E é uma experiência muito interessante, porque quanta coisa a gente pega depois revendo os estudos, que a gente passa o estudo, passa para outra semana e perde muita coisa. E quando você revê, é uma experiência muito engrandecedora, porque nós percebemos que quando nós nos entregamos com vontade, com sinceridade, atividade, nós somos muito inspirados. Então vem muita inspiração, vem muita deixa, vem muita coisa que eu só olho, caramba, de onde é que essa pessoa tirou isso? Então a gente vê que são coisas muito interessantes, é uma experiência extremamente enriquecedora. E foi revendo as reuniões e anotando os pontos, anotando os estudos, procurando, que nós elaboramos assim essa parte moral, mas baseado naquilo que o grupo conduziu. Há ainda umas 3 formas de interpretação dessa passagem que são também extremamente interessantes, mas nós temos que ser fiéis àquilo que o grupo fez, né? Então o nosso esforço é nesse sentido. E eu gostaria que aqueles que quisessem engrandecer, parar, falar, fiquem absolutamente assim à vontade para isso, né? Então nós podemos seguir aí, que a tentação do deserto está contida em Mateus, Marcos e Lucas, nesses capítulos e versículos. E sempre que nós começamos a parte moral, é até um trecho que nós iríamos apresentar lá no Cefa, e lembra que a gente ia fazer essa apresentação pessoal, e de repente Sim. demorou um pouco, entrou a pandemia, a gente não fez mais, né? Que ainda está devendo isso, que era interessante fazer aquela apresentação.
É Mas verdade. sempre que nós começamos a fazer isso, no próximo slide, nós vamos ver que nós tiramos uma ideia geral do texto. Então, quando nós lemos todo aquele texto da tentação no deserto, qual é a ideia geral do texto? É que após o batismo, Jesus ele foi conduzido ao deserto, onde jejuou, e depois ele foi tentado pelo diabo em 3 investidas. Então, a ideia geral do texto, de uma forma bem rústica, é essa daí. Então, sempre nessa interpretação, nós partimos daquela ideia geral. E depois nós vamos conduzindo e vamos abrindo um pouco mais. E antes de nós começarmos, eu peguei aqui uns 2 ou 3 slides daquele trabalho que eu iria apresentar no Cefa, apenas para que pudesse fundamentar um pouco mais essa atividade, né? Então, nós podemos ir para o próximo slide, que deve ser do Evangelho segundo o Espiritismo. Seria interessante que a gente pudesse compartilhar e que alguém lesse o slide, para não ficar só eu falando. Sim. Amigos, vocês podem ler, caso vocês não possam, eu começo a leitura. Israel, Larissa. Então, eu começo a leitura e aí depois a gente compartilha com eles também. Então, vamos lá. A tentação no deserto, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5. É as relações, Não, é a essas. é a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, para efeito do NEP, do miudinho, nós sempre entendemos, né, que o Espiritismo é a chave. Então, na interpretação moral, sempre essa chave vem do Espiritismo, não é? Então, esse é um conceito bem interessante de fundamentação para isso. Mas há no próximo slide uma outra passagem também do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem poderia ler? Eu posso ler. Vamos lá. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são inteligíveis, muitos mesmo não parecem racionais pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente, está no Evangelho. Então, uma outra colocação de Kardec, também mostrando que essa chave está no Espiritismo. Então, sempre nós partimos, no estudo de interpretação do Evangelho, estudo aprofundado, sempre nós partimos destes conceitos que o próprio Kardec nos deu, tá certo? E agora nós vamos para uma colocação do Emmanuel. Israel, você está podendo ler, meu amigo? Posso sim. No entanto, esperava o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Pois é, está no Caminho, Verdade e Vida, uma outra frase bastante interessante do Emmanuel sobre o Evangelho de Jesus. Então, baseados assim nesses 3 slides que fazem parte daquele trabalho que eu ia apresentar, que existem mais slides que fundamentam isso, nós vamos começar então de algumas premissas que nós já vimos antes, né? Então, no próximo slide, nós trouxemos desde aquele primeiro estudo aquela colocação na Gênese, que está lá no capítulo 15, no item 53, né, em que o Espírito, que se intitulou João Evangelista, diz, né, que a tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. E lá na frente ele diz, compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, pois se trata apenas de uma parábola, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Então, essa já é uma das premissas que nós sabemos que ali não se trata de um fato que ocorreu com a pessoa Jesus, não é?
É uma parábola. Por isso, então, que, por se tratar de parábola, é que nós vemos que Jesus ali é um elemento, como vários elementos. Uma parábola é composta de elementos, não é? Então, esse é um dos fundamentos, não é? E temos uma outra colocação de Emmanuel também. Quem poderia ler? Boa noite, Olívio. Olívio acabou de chegar. Tudo bom, meu amigo? Boa noite. Desculpe aí. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Nada. Aproveitando que você chegou, você poderia ler esse slide que está na tela? Seu microfone ainda não está ativado. Pronto, agora deu certo. A tentação no deserto. O Evangelho, porém, nas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. A igreja sublime verdade, a bendita renovação da alma, pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estão transformados. Emmanuel realmente sem palavras, né? E esse livro é bem conhecido, né? Hoje eu estava vendo o Arthur, ele falando desse livro aqui. Ok, Antônio? Muito bem escolhido. Então, esse trecho é para nos mostrar que dentro da revisando tudo aquilo que nós estudamos, e nessa colocação do Emmanuel, ele já nos dá uma pista, que desde aquela questão do batismo, nós não trouxemos mais coisas sobre o batismo, porque o batismo foi o assunto anterior. Aqui é a tentação do deserto. Mas aqui ele já nos sugere, né, que no batismo reside a bendita renovação da alma, né? E dito isto, fica muito e tudo que nós estudamos ficou claro qual seria o objetivo da tentação no deserto. Então, o que isso significa para nós? E no próximo slide nós temos que realmente esse trabalho de estudo, pode passar o soldado, significa uma jornada da autoiluminação e do autoconhecimento. Então, baseado em tudo que nós estudamos, nos trechos do Emmanuel, de Irmão X, de Joana, etc., esse estudo que nós fizemos é uma jornada da autoiluminação. Em cima desse fundamento que os Espíritos trouxeram, é que nós vamos começar a rever desde aquela origem para começar esse fechamento. No próximo slide, nós vamos ver que, só para relembrar, que Jesus, né, ele foi batizado, depois ele foi ao deserto, né, permaneceu, segundo Humberto de Campos, no deserto um bom tempo com João. Do deserto ele foi para o oásis de Jericó, uma passagem extremamente interessante, que não dá para a gente falar dessa interpretação agora. Nós temos o deserto totalmente árido e nós temos um oásis de Jericó. No deserto ficava próximo a Jericó, né? Que o oásis é uma parte que floresceu no deserto. E esse é um objetivo espiritual muito interessante para nós interpretarmos. De lá, Jesus foi para Jerusalém, né? Quando chegou em Jerusalém, Jesus permaneceu, segundo Humberto de Campos, as referências estão embaixo, perto ali, nas adjacências do templo, e um sacerdote viu, olhando o porte de Jesus diferente, chamou e perguntou: o que é que você está fazendo aqui? Aí há aquele famoso diálogo de Jesus com Hanã. Famoso diálogo, extremamente interessante, né, de Jesus com Hanã. Terminado todo aquele diálogo, que nós não vamos reproduzir aqui agora, porque não é o alvo, Jesus foi para Galiléia e de lá para Caná, onde aconteceu tudo que aconteceu. No dia seguinte, tudo isso está datado lá, né? Jesus caminhava pelas margens do Tiberíades e foi aí já vou entrar no próximo estudo, viu? Aí foi ali onde ele escolheu Simão e André. Saindo das margens do Tiberíades, ele foi para Cafarnaum, entrou na coletoria e convidou Mateus, que era Levi. Depois disso, ele teve a primeira pregação somente com esses 3 discípulos, não é? No dia seguinte, ele novamente andou pela praia e
convidou Tiago e João. Né? Então, isso é o que a Boa Nova traça nos capítulos 3 e 4, que são os capítulos das primeiras pregações, e a família de Zebedeu, que foi até referenciada na semana passada. Né? Então, foi exatamente isso que aconteceu para que ele, a partir dali, começasse o seu messianato. Né? Então, baseado nessa introdução que nós fizemos lá, é que no próximo slide, dentro do que nós já dissemos, por não se tratar de Jesus, o ser encarnado, Jesus é um elemento ou é um símbolo, que foi o que nós colocamos, né? Então, essa é a ideia da composição do trecho evangélico, é como se fosse, no próximo slide, uma montagem de um quebra-cabeça, né? Onde nós pegamos várias partes, vários elementos, e nós vamos juntando, né? Nós vamos pegar a parte cultural, nós vamos pegar uma tradução do aramaico, uma tradução do hebraico, uma tradução do grego, uma questão histórica, uma informação espiritual, e nós vamos montando um quebra-cabeça para poder nós fazermos o fechamento moral. E se nós formos analisar, é isso que Emmanuel faz durante séculos e séculos e séculos da vida dele, né? Então, é um dos espíritos que, até então, eu não conheço outro, que mais se aprofundou nesse tipo de estudo que eu tenha visto até hoje. Né? Haja vista a quantidade de obras que ele tem o tempo todo com essa metodologia. Né? Então, dito isso, né, e apanhando todos os elementos, vamos então, baseado em tudo que nós revimos, vamos realmente recompor agora. Então, nós iniciamos no próximo slide. O que é que foi apanhado nos nossos estudos? Que Jesus, se vocês lembrarem de outra denominação, vocês falam, mas eu revi todos os estudos, né? Jesus foi tido lá o elemento como verbo de Deus, como trabalhador divino, como mensagem renovadora, como ação renovadora, como código de boas maneiras, entre outras coisas. Eu peguei as que mais foram citadas nos estudos. E o elemento Jesus aqui, dentro do contexto dos estudos, ele vai ser tido aqui, levado como se fosse a ação renovadora, a mensagem renovadora. Então, esse elemento Jesus, dentro desse estudo, ele vai ser tido como essa mensagem renovadora e essa ação renovadora, não é? E em que contexto isso acontece? Vamos lá, no próximo. Então, nós sabemos que lá Jesus está no deserto da Judéia, está no Rio Jordão, está com João Batista, o precursor. Tem um material de interpretação muito boa sobre João Batista, o precursor. Mas como também não é o alvo agora da nossa interpretação, porque faz parte do estudo anterior a esse, nós não trouxemos para cá, tá certo? Então, sobre o elemento Jesus, dentro do que nós já vimos, vamos ver o que é que nós escolhemos. Próximo. Emmanuel, em Antologia Mediúnica do Natal, ele nos coloca que daquele inovidável momento em diante a Terra se renovaria. Que momento ele está falando aí? O nascimento de Jesus. E aí nós já podemos fazer uma primeira referência de quando é que Jesus nasce em nós, de que forma que Jesus nasce em nós. Essa é uma primeira referência que nós podemos fazer. Ainda sobre o elemento Jesus, nós temos um outro slide, desta feita do irmão X, em que ele diz que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então nós vamos perceber, nesses trechos que nós estamos trazendo, que os espíritos fazem referência à parte, como se fosse uma parte geográfica, e fazem referência a uma parte moral. Então ele diz que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. E essas passagens vão fazer muito sentido quando nós chegarmos ali na frente para vermos aquela denominação clara do Emmanuel, né? E vendo esse elemento Jesus, vimos que o contexto dele está em Israel, vamos ver o que é que nós temos sobre Israel. Então, Israel, quem que lê para a gente essa do irmão X em Israel? Ele não fala especificamente de Israel, mas como Israel é o lugar, essa colocação atende perfeitamente. Eu posso ler. Lá. Elemento Israel. Os oceanos de bênçãos divinas.
maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inúmeras tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Irmão X, está na Antologia Mediúnica do Natal. Nossa, muito interessante, né? Fazer muito interessante. E aí nós vemos uma outra referência. Olha como ele compara. E aqui é irmão X, hein? Olha como ele compara. Que nós temos conosco, ou seja, dentro de nós, primeiro ponto, oceanos de bens. Maravilhosos continentes, segundo, de possibilidade. Florestas de sentimento, terceiro, por educar. Desertos de ignorância por corrigir, quarto. Tribos de pensamento que povoam, cinco, no nosso mundo interior. Então, também nos dando a ideia da estratificação do nosso mundo interior. Então, nós vemos que os espíritos, eles conduzem, tá certo? Essas questões para essa estratificação do mundo interior, que vai nos ajudar a fazer a interpretação moral da passagem, né? Então, bem interessante. Uma grande biosfera, né? Exatamente. É uma grande biosfera interior. Muito lindo isso. E aí nós vamos para a famosa questão do Emmanuel que a gente trouxe lá no estudo do Nascimento, que é a questão 262, me falei mal, do Consolador, que é o próximo slide, né? Onde ele diz que em todos, olhem bem, em todos, ele não está falando em alguns, em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre sob a égide sacrossanta do Cristo. Logo, sempre que nós pegarmos o Velho Testamento, pelo Conselho de Emmanuel, nós temos que entender, tá certo? Que é o símbolo da humanidade. Nós estamos na humanidade, logo é o nosso símbolo também. Então nós já entendemos essa questão de Israel também como um mundo interior, né? Essa é uma questão bastante interessante para nós meditarmos. E quem se sentir à vontade para complementar, gente, por favor. E temos ainda mais trechos de Emmanuel ainda sobre o elemento de Israel. Podemos seguir. Dessa feita, em Paulo e Estevão. Por que nós falamos de Israel? Do contexto onde tudo se deu, e aí, lá em Paulo e Estevão está escrito. E adaptarmos ao Evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde do infinito da alma. Mais uma vez, a referência de um país interno, a adaptação do Evangelho e o infinito da alma. Então, nós vemos como esses conceitos eles são realmente constantes para nos fazer refletir, não é? E ainda sobre o elemento Israel, tá certo? Vamos aqui ver Amélia Rodrigues. Quem lê para a gente, por favor? Eu posso ler, vamos seguindo aqui, depois o Olívio lê, e o Israel, se estiver podendo também. Então, Amélia Rodrigues diz o seguinte: o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. Muito lindo. Olha aí que profundeza, né? Então, o mergulho de Jesus, não é mergulho, nós falamos de batismo, o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo, né, é a história de redenção da própria humanidade. Daí, ela sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. Que colocação super interessante. É exatamente isso que nós vamos ver nessa passagem. Passa exatamente por aí. Logo, se nós passarmos para pensar na colocação de Emmanuel, que Israel simboliza a humanidade inteira, entendemos Israel como um mundo interior, o que seriam as cidades? O que seriam as vilas? Então vamos para o nosso próximo slide. Se Israel é esse mundo interior, então cada cidade, cada lugarejo, cada vila podem ser comparados como estados de alma, como posicionamentos íntimos, como condição psicológica. De repente eu estou vendo uma passagem que se dá em Jerusalém. Se eu pegar a geografia de Jerusalém, os costumes de Jerusalém, eu posso ali tirar elementos que podem caracterizar um estado de alma ou uma condição psicológica. Se estiver em Jericó,
quando nós lembramos daquele estudo, descia um homem de Jerusalém para Jericó, né? Aquele que foi assaltado, aí nós vemos, descia de Jerusalém para Jericó. E nós começamos a fazer a interpretação moral, porque esses lugares simbolizam condições. Vocês estão percebendo isso? Está dando para ficar claro isso daí? De acordo com a fundamentação que está lá atrás, né? E se Israel realmente é esse mundo interior, vamos ver então algo interessante que nós vimos sobre Israel no próximo slide. Nós vimos que Israel, sendo o mundo interior, nós chegamos à conclusão que a maior parte do terreno de Israel é composto de quê? Vocês lembram quando a gente estudou? Que mais de 50% da área de Israel é deserto. Então, se Israel simboliza o mundo interior, que deserto interior é esse? Então, e nós vimos que o deserto, né, nós vimos que tanto era um local de preparo espiritual utilizado pelos profetas, como um local árido de habitação das feras, segundo Lucas. Né? E nas crenças antigas, também nós vimos que o deserto era a morada dos demônios. Então, se é um mundo interior e a maior parte é composta de deserto, então a maior parte de nós ainda é um terreno árido, é um terreno seco, é um terreno ainda pobre de sentimentos, pobre de virtudes. É uma área ainda inexplorada, aonde moram nessas áreas os nossos demônios interiores. E nós vamos fundamentar, com a lição que os espíritos trouxeram, essa teoria, que ela é muito interessante. A maior parte desse mundo é deserto. Antônio? Pois não? Só uma colocação. Mas, no seu entendimento, ainda continuamos assim? Você acha que ainda estamos, nesse momento, depois de 2000 anos, ainda tão áridos, tão despreparados, ou você vê alguma evolução? É uma pergunta extremamente relativa. Se nós formos comparar a cultura de uma época de 2000 anos com a de hoje, é claro que já evoluiu um pouco. Mas a ideia do NEP, nós trazemos para o nosso eu hoje, tá certo? O nosso mundo interior hoje. Nós estamos ainda muito mais próximos, nós vamos ver lá no slide na frente, muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Nós ainda trazemos tendências inferiores muito presentes na nossa vida, né? A maior parte de nós, segundo os espíritos, ainda é composta das nossas dificuldades, das nossas defeitudes. Daí ainda, nós entendemos que a maior parte de nós ainda é o deserto, né? Que nós precisamos realmente transformar em oásis e florescer para Deus. Mas a grande parte de nós ainda é o deserto, segundo as mensagens dos espíritos, né? E aí nós trouxemos aí a figura do Azabel, porque lá na pesquisa que foi feita, que era a morada dos demônios, Azabel é um dos 7 servidores de Satã. Eram 7 demônios, né? Eram anjos que foram expulsos, viraram demônios, né? E Azabel seria o demônio da ira, né? Responsável para, na Terra, ficar notando as faltas dos seres humanos, né? Isso é só para lembrar da época lá do estudo, né? E seguindo, nós vamos verificar, como nós vimos, que exatamente nesse mundo interior é preciso mergulhar na aridez da alma. Na aridez da alma. E lá na aridez da alma é onde existe a solidão interior, que nós vimos, o silêncio profundo, a aridez. É um local não produtivo, é um local onde existe paralisia, a maior parte de Israel que nós já vimos, e tipos de desertos diferentes também, que nós abordamos, que são os tipos de solos diferentes que nós temos no coração. E seguindo isso daí, dentro do elemento deserto, há uma coisa interessante que Emmanuel também fala. Pode passar, por favor. Quem lê para a gente, por gentileza? Olívio, você pode ler, meu amigo? Podemos sim. É elemento deserto. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo adquirindo a ciência da autossuperação. Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 47, Autolibertação.
Autossuperação é o nome da mensagem, certo? Então, nessa colocação de Emmanuel, o que é que ele... Pois não, só isso mesmo. Então, o que é que ele nos coloca? Que para adquirir a ciência da autossuperação, é preciso estar em solidão. E na solidão nós lembramos daquele deserto, o deserto interior. Não é? Então é muito importante aí, porque lá vão acontecer transformações. E nós vamos perceber que transformações são essas que ocorrem com todos nós, de acordo com as nossas tentativas. E dentro do ponto de vista da psicologia, onde nós podemos tirar muito elemento para essa interpretação que nós não trouxemos para cá, porque dentro do ponto de vista da psicologia profunda, nós teríamos que falar em uma série de termos que nós ainda não estamos familiarizados com eles. Iria dificultar muito o entendimento, então nós não trouxemos. Né? Mas do ponto de vista da psicologia profunda, há um ponto de vista interessante no próximo slide, onde ele diz que a transformação ela só é possível quando se reconhece e admite seus próprios aspectos sombrios. Não há uma transformação possível, do ponto de vista da psicologia profunda, enquanto o ser não reconhece as suas próprias sombras, os seus próprios demônios interiores, e quando ele admite que os tem. Enquanto essa etapa não ocorre, não há transformação. E aonde é que há o enfrentamento desses aspectos? No deserto. Daí a necessidade da passagem pelo deserto. E aí lembramos da famosa questão do Livro dos Espíritos, né? Quando ele pergunta lá em 919, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer-se a si próprio é fazer essa viagem interior, né? Ele é muito importante. Antônio. Pois não? Concordo com você. E quando a gente vai ver, você falando que psicologia profunda, a transformação só é possível quando se reconhece e admite seus próprios aspectos sombrios. Eu fico observando aqui a maioria das pessoas, as pessoas muitas vezes não sabem nem que tem esse aspecto sombrio, né? Ela não sabe nem isso, a pessoa está numa condição ainda muito distante disso, né? Aí quando você falou aquilo, é verdade, você vê que tem várias mensagens, acho que foi de Emmanuel que eu estava lendo, ele dizendo que nós, em 1950, mensagens dele dizendo que as pessoas continuaram desencarnando, lógico, né? Mas ele dizia que não chegaram nem a ser, não sei qual a mensagem, não chegaram nem a ser homens grandes, ele fez uma mensagem assim. Então, quando você observa, em 1950 está bem aí, né? Aí, quando eu vejo isso aqui, essa psicologia profunda, quantas pessoas nós conhecemos que vão querer discutir sobre os aspectos sombrios, e se tiver coragem, você vai perceber isso, né? A sua colocação é uma condição muito complicada, né? É extremamente oportuna, porque a experiência que nós temos no consultório mostra que uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é enfrentar a si próprio. Todo mundo foge de si. E nessa fuga de fugir de si, a pessoa cria ídolos, a pessoa cria referências. E ela espelha nessas referências aquilo que ela quer ser e não é. Porque ela não consegue ficar consigo própria. Né? Então, isso é uma realidade, você está coberto de razão. Isso é uma realidade muito comum mesmo. Porque conhecer-se a si próprio não é fácil. Você passa por um sofrimento. Você, às vezes, perde uma referência de vida. Se a sua vida foi pautada em cima de uma imagem e, de repente, você reconhece que você não é aquela imagem que você vendia, é como se você perdesse uma referência de vida. Isso cria uma dor. Mas, em compensação, o que você ganha com isso é profundamente libertador. Mas as pessoas realmente ficam nisso que você falou. Sua colocação está perfeita, Olívio. Ô, Antônio, só para complementar, essa reflexão ela é importantíssima, inclusive porque há comportamentos nossos que evidenciam essa nossa sombra, que muitas vezes ficam
ficam bem escondidos, assim, no próprio subconsciente, inconsciente, né? Mágoas e traumas que a gente ainda não trouxe para a consciência, ainda não tomou. Então a gente às vezes se vê, enfim, agindo de certa forma, né, ou reagindo a determinados estímulos que não fazem sentido a princípio, né? De onde é que veio esse meu comportamento, de onde é que veio essa minha reação? Eu experiência pessoal, né? O quanto esse estudo, através da própria terapia, me fez perceber essas sombras que todos nós temos, né? E quanto libertador é trazer isso para a consciência e começar a trabalhar, né? Nisso. É como esse deserto que a gente vai começando a cultivar em cima dele e preparar esse solo, modificar esse solo, não é isso? Profundamente libertador. Muito bem. Podemos seguir? Ou pois não, Olívio? Tá falhando o seu som. Um pouquinho. Deixa eu só fazer uma colocação, Antônio. Rapaz, é interessante que eu percebo o seguinte, a gente só no meu dia a dia, no meu trabalho... Tá me ouvindo? Antônio? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Agora sim, Olívia. Sim, eu quero dizer o seguinte. Pronto. Eu quero dizer o seguinte, a gente se prepara para o nosso dia a dia, né? Quando acontece alguma coisa que nos incomoda, a gente se revela quem é, né? Ora, a gente se prepara para dar uma aula, para o seu consultório, né, Antônio? Mas, de repente, pode acontecer alguma coisa, aí você explode, aí você nem sabia que você era daquele jeito. Então, quando a gente é colocado numa situação clímax, inesperada, que geralmente a gente se mostra realmente quem é, né? E a gente toma até um susto, muitas vezes, né? Você toma aquele susto, poxa, eu estou assim ainda, né? Então, é uma situação meio, às vezes, que é complicada. Você só se revela quando você é colocado numa situação que você se solta, né? É verdade. Os elementos alucinógenos que digam, né? Quantas pessoas, né? Quando de repente se deixam levar pelo álcool e o senso crítico, digamos assim, ele é embebedado, aí a pessoa fala coisas, diz coisas, faz coisas, depois, pelo amor de Deus, me desculpe, eu fiz aquilo, mas eu não estava na minha razão. Não estava assim, aquilo era exatamente o que a pessoa era, né? Apenas a droga ali, o alucinógeno, não ajudou a frear, não ter aquele breque que era o senso crítico, a pessoa se revelou. Assim também acontece, como o Olívio falou, quando alguns traumas acontecem, né? Isso a gente faz isso nos testes que a gente faz fazia muito antigamente, hoje faz mais com LSD e tudo, você vê as coisas se revelarem. E o que acontece também nos traumas, quando se mexe, eu costumo dizer o seguinte: você quer conhecer um homem, lhe dê poder. Porque aí a pessoa se revela. Aí a pessoa se revela mesmo. Exatamente. Poder e dinheiro, né? Poder e dinheiro. Eu sempre acho que poder e dinheiro. E é interessante você colocar a questão da bebida, das drogas aí, que a pessoa, como você está dizendo, a pessoa vem comigo e desculpa, na realidade ela está se revelando aquilo que ela é de verdade, né? Exatamente. Aquilo que ela tinha vontade de falar, aquilo, né? Então ela fala, como você colocou, bem interessante a sua colocação. É o que ela é, né? É o que ela é. Todas as amarras, né? É o que ela é. Por isso que nós temos que aproveitar essas oportunidades em que nós estouramos para refletir. Opa, toda vida que eu estouro e eu faço uma coisa, puxa vida, como é que eu fiz isso? Eu estou identificando um demônio interno. Eu estou sendo apresentado para um demônio interno. E agora que eu sei que eu tenho aquilo, então agora eu tenho a condição de tentar controlar, de começar a combater aquilo. Porque até então eu não sabia. Mas aquilo estava lá guardado dentro de mim. Né? Nós vamos seguir. Então, dentro do elemento espírito, eu trouxe esse trecho para nós vermos agora. Já foi André Luiz, gente, em que ele interpretou o Espírito Santo, que nós falamos da voz lá, como sendo aquela falange dos emissários da providência, né, que superintende os grandes movimentos da humanidade na
terra e no plano espiritual. Isso aqui foi para corroborar o que o grupo convencionou naquela reunião. Aí o próprio André Luiz realmente falando aquilo que o próprio grupo chegou à conclusão naquela reunião. Né? E indo agora para o elemento espírito, vocês estão vendo que eu estou percorrendo os elementos, né? Os elementos da passagem, né? E indo agora para o elemento espírito, pode passar. Qual é a interpretação? Pode ir para o próximo. Qual é a interpretação que nós vemos? Que esse elemento espírito, no nosso íntimo, é a lei de Deus. O que é que nós temos na passagem lá? Que o espírito conduziu Jesus ao deserto. Aí surgiu aquela questão, como conduziu? Jesus não pode ter sido conduzido. Mas nós estamos falando de instâncias interiores. Tudo que nós estamos falando são instâncias dentro de nós. Então, no nosso íntimo, este Espírito que conduziu o elemento Jesus é a lei de Deus dentro de nós. Aí lembramos lá da famosa questão 621 do livro dos Espíritos, tanto falada, né? Onde está escrita a lei de Deus na consciência? Qual é o determinismo da lei de Deus? Quem responde para a gente? Qual é o determinismo da lei de Deus? O bem? O bem, a perfeição, não é? Todos nós chegaremos à perfeição, isso é um determinismo. Então, se a lei de Deus está na consciência, todos nós seremos levados à perfeição. Eu posso retardar, mas eu vou chegar à perfeição. Então, não é um determinismo. Então, o elemento Jesus foi conduzido ao deserto, porque o deserto era o lugar da autossuperação, da autotransformação, da autoiluminação. Então, esse espírito de estar aí no nosso íntimo é a lei de Deus em nós. É o eu, é o chamado da psicologia, o eu profundo, né, que está dentro de nós. Então, essa é uma questão muito interessante deste elemento naquela passagem, né? Aí nós podemos... Antônio? Não? Pronto. Assim, você falou que agora que Jesus foi conduzido ao deserto. Foi? Como é que... Repita, por favor. Que eu ia te perguntar aí. Exatamente. O elemento, da passagem está que o elemento Jesus foi conduzido ao deserto. Exatamente. Sim. Mas quando você fala conduzido, mas na realidade eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo porque ele quis de alguma forma demonstrar isso, não é isso? Ou minha interpretação está errada, você vai falar mais à frente? É porque nós não estamos falando, aqui ele pessoa, nós estamos falando do elemento que representa internamente, certo? Isso, não é a personalidade de Jesus. Não é do ele como pessoa. Não é a personalidade de Jesus. Né? Isso faz para aquelas premissas que a gente apresentou lá no início da conversa, né? Então, sim. Podemos seguir? Então, nos coloca ainda, o último aspecto aqui da psicologia profunda que nós vamos colocar, onde ele diz que para realizar essa jornada de autotransformação, da autoiluminação, o homem deve fazer a viagem para seu deserto interior, onde há aridez, vazio, onde habitam os empecilhos e os demônios interiores que amealhamos ao longo do tempo como fatores impeditivos desta viagem. Então, esses fatores, eles impedem que se faça essa viagem de autotransformação. Daí a necessidade de conhecermos. Olha que interessante essa colocação do campo de vista da psicologia profunda. Então, nós temos que fazer realmente essa viagem interior. Daí, na passagem, o elemento Jesus depois do batismo, ter sido conduzido ao deserto. Ele ali está nos mostrando que nós temos que fazer realmente esse mergulho interior, nos conhecermos dentro daquilo que nós temos, dos empecilhos, dos impedimentos que fazem com que nós não nos conheçamos ou com que nós não evoluamos, né? E aí, quando nós tratamos desse assunto, aí nós vamos agora lembrar que lá no deserto houve o jejum. E nós vamos ver agora que esse elemento jejum, ele é bem interessante. Porque no elemento jejum, tá certo? Lá no deserto existe o quê? A aridez de sentimentos. Né? Os sentimentos são muito pobres. Né? O ser está acostumado a viver das sensações, alimentar as sensações.
e confunde a saciedade das sensações, o prazer, com felicidade. Essa é uma grande confusão que o ser humano tem. E isso não é felicidade. Isso é saciedade, é saciar algo primitivo, um instinto primitivo que nós temos. Né? Então, quando há aridez dos sentimentos, e nós começamos a fazer a nossa caminhada de renovação, nós começamos a fazer uma mudança de hábitos, ou pelo menos intentamos fazer uma mudança de hábitos. E nesse jejum nós sentimos fome. E como é que essa fome se manifesta? Essa fome se manifesta através da solidão, através de uma depressão, através de um vazio existencial, através da revolta, através do medo, etc. E o que é que psicologicamente o ser faz? Ele procura compensar essa fome, esse jejum, com alimentos artificiais. E geralmente a humanidade, quais são os alimentos artificiais? Quais são as fugas que a humanidade faz, que a humanidade procura? O que é que vocês acham? Todos os vícios materiais, os exageros da matéria, escondem essa fome, não é isso, Antônio? Exatamente, são as fugas, são os alimentos artificiais que se procura para tentar suprir essa fome, tá certo? E aí nós vamos ver no próprio slide exatamente isso daí, né? E olha, então essa procura se dá muitas das vezes através do sexo, do álcool, da glutonaria, da drogadição, da agressividade, da compra compulsiva, etc., que é uma forma de compensar. E nós vamos ver que tudo isso está saciando o quê? O físico. Está saciando o físico. E nós vamos ver por que tudo isso tem sentido lá na passagem, que nós chegamos nos próximos elementos da passagem, por que isso tem o sentido, né? Então é dessa forma, né? Como é que acontece esse processo lá na passagem? Como é que isso se dá? E aí nós vamos ver que aí aparece o elemento tentador, que também é uma instância interna, e o elemento tentação, né? Que é uma condição, que é um acontecimento. E o que é que Emmanuel vai nos dizer, os Espíritos vão nos dizer sobre esses elementos, para que a gente possa fundamentar que eles são instâncias internas dentro de nós. Então, Emmanuel vai dizer no Fonte Viva que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Isso está em Fonte Viva. Então, ele está dizendo que essas terríveis tentações estão no fundo sombrio da individualidade. Logo, essa ocorrência é uma ocorrência interna. É uma ocorrência interna. Isso fica claro para vocês ou não? Sim, essa comparação é bem interessante, né? A gente geralmente acha que essas coisas vêm de fora. Essa tentação, ela sempre vem de fora, né? Uhum. É o outro que nos irrita, é o outro que nos leva à ira, e na verdade é uma manifestação de algo que a gente, na verdade, só vem à superfície, como o lodo que ele coloca aí, de algo que está dentro de nós mesmos. Né? Dentro de nós. Obsessão não existiria se nós não tivéssemos os elementos necessários para sermos obsediados, né? Ora, a gente tem os nossos perseguidores e eles sabem perfeitamente onde é que estão os nossos calcanhares de Aquiles. Eles vão lá, cirurgicamente, né? Eles nos conhecem muitas vezes muito mais do que nós, né? A verdade é essa. E muitas vezes são terríveis, né? Aí nós temos mais trechos de espíritos falando sobre os elementos. Eu trouxe esses trechos para fundamentar a parte moral, para vocês verem qual é o entendimento dos espíritos e por que nós trouxemos a fundamentar essa parte. Já aí, André Luiz, em Nosso Lar, no capítulo 30. Isso aí, essa frase eu sei de cor salteado, que a gente viu isso há muitas décadas atrás. Tá? Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Então, mais uma vez, André Luiz, através dessa frase, mostra que essa figura do tentador, do diabo, do Satanás, também é uma instância interna. É uma instância interna em nós. Né? Essa frase é fantástica, nossa. Está lá no capítulo 30 do Nosso Lar. Né? Como esclarecedora ela
Aí nós vamos para Emmanuel, no Pão Nosso, que eu gostaria que alguém lesse, por gentileza. Israel? Posso ler, sim. Depois tem o Alexandre que chegou, né? Inclusive, boa noite, Alexandre. Já chegou um tempinho, eu nem lhe dei boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, gente. Eu estou aqui maravilhado com o estudo. Obrigado. Pode ler, Alexandre, se quiser. Você não leu ainda? Tá joia. Elemento jejum, tentador, tentação. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos compraziamos no mal. É por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Emmanuel, Pão Nosso, capítulo 101. Resiste à tentação. Linda. Isso aí é aquela colocação que você fez, Olívia, que eu te falei, não é? Você perguntou, comparando o passado, se houve evolução ou não, né? Que é muito relativo. Então aí o Emmanuel coloca, né? Olha, que contra esse anseio de claridade, nós temos milênios de sombra dentro de nós. Por isso que a maior parte é deserto. Nós temos milênios de sombra, né? Então, e aí onde ele coloca que, antepondo-se da mais humilde aspiração de crescer, peça contra isso, tá? Séculos em que nós nos comprazimos no mal. E ele diz que é por isso que, junto com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes, mostrando também que a tentação é um fato interno. Sim, e Antônio, assim, é até uma conta matemática, né? Se a gente for pensar, olha, se a gente passou milênios, ele não disse mas milênios sobre a sombra longe da claridade, então nós devemos ter ainda em nós muitas sombras, muitas tentações que estão bem escondidas, né? É questão matemática, se você pensou, como é que na encarnação, eu entendo o seguinte, talvez nessa encarnação, boa parte de nós que resolvemos agora nos transformar realmente, seguir o Cristo, né? E com o apoio do Espiritismo. Será que a gente consegue dar conta, né? A questão é essa, né? É uma boa pergunta. A sua pergunta tem tudo a ver com o estudo. É uma indagação que lá no final tem que existir. Na parte moral, tem que surgir essa indagação. É uma indagação perfeita, né? E uma última frase ainda sobre esse tentador, tentação, que é para fundamentar mais ainda. Quem poderia ler para a gente, por gentileza? Eu leio. Examinemos particularmente ambos os substantivos tentação e concupiscência. Só um minutinho, Israel. Israel, só um minutinho. Isso aí, gente, isso aí está na mensagem de Emmanuel, mas ele está comentando Tiago 1,14, que é aquele trecho em que Tiago diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14. É só para vocês entenderem o que ele está dizendo. Ele está comentando essa frase, tá? Pode voltar, por favor. Então, olha, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera-se com ele afinamos na intimidade do coração. Precisa dizer mais alguma coisa, né, gente? Então, só esses 4 trechos. Gente, tem muito mais trechos, mas não podia trazer tudo, senão ia ficar. São só trechos para mostrar como é que essa passagem que nós estudamos, os espíritos, com essas colocações dos espíritos, nós estamos falando de instâncias internas dentro de nós. Tudo isso, essa passagem da tentação do deserto, é dentro de nós. Então, esses elementos são elementos diferentes que vivem dentro de nós. Então, é por isso que é importante depois nós nos colocarmos na situação e sabermos o que está acontecendo com a gente de acordo com o momento que a gente está vivendo. Essa é a grande chave da parte moral do Evangelho, né? Nos colocarmos nessa situação. E, feito isso, aí a gente vai agora para a análise das tentações. Ou seja,
A partir do momento em que o ser aceitou o batismo, quer se renovar, começa a assumir, tá certo, uma posição diferente, procura abandonar velhos hábitos, procura entender que precisa agora crescer, que precisa evoluir. Então ele começa a empreender essa jornada, aí ele começa a enfrentar dificuldades. Começa a enfrentar dificuldades íntimas. E essas dificuldades íntimas, essas provações, que aqui tem o nome de tentação, nós vamos chegar a uma conclusão, que essas tentações, elas têm uma gradação. Elas vão do mais simples para o mais complexo. Isso é importantíssimo nós sabermos. Existe uma gradação nessas tentações. Então, nesse trecho, aproximando-se o tentador, lhe disse, se és filho de Deus, diz para que essas pedras se tornem pães. E aí nós isolamos... pois não? Rapaz, desculpa estar interrompendo tanto, mas... Não, mas é assim mesmo, vai ter que fazer assim mesmo. Realmente a gradação. Deus só... Está cortando seu som. Envia um problema quando estamos preparados. E pela pedaço, né? Então é isso, realmente é isso. A gente nunca vai poder enfrentar. Deixa eu botar aqui, peraí. Está me ouvindo? Estou, agora estou. Agora sim. Acho que é a internet, né? A internet eu mudei aqui, já mudei. Vou tentar botar aqui o microfone se melhora. É o seguinte. Quando você fala, realmente é perfeita a gradação. Como é que eu vou enfrentar um problema pela pedagogia divina se eu não estou preparado, né? Então, Deus... Falhou. Não estamos ouvindo. Foi. Estão me ouvindo aí? Agora voltou, Livi. Meu amigo, a internet, meu Deus. Tá eu quero dizer o oscilando. seguinte, cada degrau que a gente vai subindo, a gente vai enfrentando um novo desafio. Você vai se melhorando, porque a gente só vai receber esse desafio quando a gente estiver preparado. Então, muitas vezes, nós não imaginamos nem o que vamos enfrentar dentro dessas tentações. Porque, realmente, eu acho que a gente só vai se conhecer quando receber esses desafios. E que não é fácil, né? Mas um dia a gente chega lá, né? Chega. Então, nós isolamos aí esses elementos, esses termos, para focarmos um pouco nele. Nós já vimos sobre a tentação, nós já vimos sobre o tentador, mas existe uma outra colocação sobre esse tentador, que é muito interessante, que também está no Pão Nosso de Emmanuel lá. Podemos passar, se alguém ler, é interessante. Não sei se Larissa, você está podendo? Caso não, eu posso ler. Talvez ela já esteja lá, voltando para casa. Agora é difícil ler. Por favor. Tá bom, eu leio. Então vamos lá. Primeira tentação, o tentador. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Olha aí. Né? Então, uma outra colocação também extrema. Isso aí está ao título da mensagem, está no Pão Nosso, o título da mensagem é o diabo. Lá no livro Pão Nosso, lá do Emmanuel, o capítulo 164, né? Mostrando mais uma vez que esse tentador, né, é uma figura, é uma instância interna, né? E depois nós temos o segundo elemento, que é o Filho de Deus, no próximo slide, né, onde existe um trecho maior, que seria muito interessante a gente prestar atenção nesse trecho agora, porque ele sai lá do livro Consolador, na questão 303 do livro Consolador. Então, o que é que Emmanuel nos diz lá? Ele diz que a aquisição do conhecimento espiritual
com a perfeita noção de nossos deveres, vamos prestar bem atenção, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Lembram lá atrás, quando a gente falou sobre a presença de Deus em nós, sobre o elemento espírito? Lembram? Da lei de Deus, do elemento? Então, olha que Emmanuel diz, que para a aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção dos nossos deveres, né, essa aquisição, ela desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Então, quando nós passamos a fazer essa caminhada, nós despertamos dentro de nós a centelha desse Espírito Divino. Isso é super interessante. Nesse instante, ou seja, nessa hora, descerra-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Olha que importante essa colocação. Isso aqui daria para a gente só discutir muito, só essa... Perfeito, né? Perfeito, tem mais ainda. Ainda tem mais, ainda está na mesma coisa. Vamos lá, para o próximo. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Está entre aspas, porque esse pecado contra o Espírito Santo é do trecho do Evangelho lá, está entre aspas, certo? Porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. E aí ele termina essa frase dizendo o seguinte, a próxima. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Isso aqui quase que resume esse estudo todo, né? Revela o desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Então, nós não ouvirmos aquele conselho que o elemento Jesus, aquela resposta que o elemento Jesus dá à tentação, e cedermos a ela, significa cairmos nisso. Exatamente nisso que Emmanuel falou. Pois não, Olívio? Vocês estão me ouvindo? Opa! Estamos. Gente, interessante. Eu acho que... Lembra que você falou em determinismo logo no começo? Volta, Ismael, volta lá no primeiro slide dessa mensagem do Consolador. Sim. Só um minutinho. Volta lá. Porque eu entendo assim, o Antônio falou... nessa última mensagem que o Antônio estava lendo. Na última mensagem. Nessa última mensagem são 3 slides. Esse é o primeiro, né? Ah, sim, aquisição, pronto. Aí aqui vai muito na questão do determinismo, né, Antônio? Ou seja, a centelha divina já está em nós, então tem esse determinismo. Aí eu faço a seguinte colocação. Nós, como espíritas, que provavelmente temos mais conhecimento. Pode ir passando, Ismael, agora temos mais conhecimento. Ou, não estou dizendo que a gente aplica mais, mas que nós temos mais conhecimento. Então, de alguma sorte, eu poderia dizer que somos muito mais responsáveis, né? E só uma outra colocação. Eu fico sempre inculcado com essa história do Espírito Santo. Já procurei, já mexi com essa história do Espírito Santo, que eu sempre fiquei assim... Entendeu? Aí você mais conhece que você disse que ele puxou lá do Evangelho, não é isso? Isso. Entendi corretamente? Por isso que está aí. Eu sempre fico inculcado com o Espírito Santo. Pois é, então, bem provavelmente, nós, como espíritas, que a gente pode até não aplicar, mas o conhecimento nos faz, se a gente quiser ler e quiser ir atrás, né? Então, nós seremos sempre mais responsáveis quando a gente meter o pé pelas mãos, né? E como às vezes a gente faz isso, né? Tranquilamente. Não é à toa que, se a gente for pegar as obras para ler, nós vamos ver que na década de 50, entre 40 e 50, o Hospital da Esperança, ele tinha somente uma pequena ala
uma pequena ala que era destinada aos espíritas fracassados. E hoje você tem hospitais Hoje está inteiros. cheio. Exatamente, lotado, né? Lotado, hospitais inteiros. Para ver o impacto disso que você está dizendo é verdade. Né? A grande questão que a gente... O que é que eu estava até conversando com algumas pessoas? Gente, a gente tem que acordar que a hora é essa, né? Que muitos de nós estamos recebendo talvez a última oportunidade, somos colocados ali dentro da doutrina espírita, para a gente realmente poder acordar. E a gente fica se perdendo por besteira, orgulho, vaidade, e realmente não pega para realmente fazer o que tem que ser feito, né? Pois é, Oliva, não à toa o próprio Cristo, ele na verdade condenava e falava muito mais sobre essa incoerência e hipocrisia do que os próprios erros humanos que são mais pela ignorância, né? Ele foi veemente contra essa nossas inconsistências, né? De ter a consciência do mal e permanecer nele, das nossas máscaras. É importante, é um ensinamento essencial, né, para nós espíritas. Por isso que ele cobrava tanto dos fariseus lá, os doutores da lei, né, da hipocrisia, né, de viver um papel, você viver que você não é. Porque toda essa trajetória... No meu espírito, eu gosto muito de ouvir o Haroldo, porque o Haroldo, ele sempre nos questiona bastante. Como se ele fosse um prelúdio ali, se a gente estivesse anunciando o nosso mitzvah espiritual, ou como se fosse a nossa debutação como espírito. Porque após, vamos dizer assim, o batismo, o Cristo, ele vem passar e nos revelar, vamos dizer assim, essa parábola do deserto aí, daquele deserto que a gente ia ter que passar para vencer esse ser ignorante ainda, muito mais próximo ainda do primitivismo do que do ser angélico, né? Então, nesse percurso, nesse caminhar e descobrir esse ser divino dentro de cada interior, porque quando ele pergunta se és filho de Deus, não tem como não ser filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, criaturas divinas, né? Então, a essência divina está dentro de cada um. Então, esse deserto é atravessar a nossa ignorância sem ter uma resposta divina, vamos dizer assim, e mesmo assim não perder a fidelidade a Deus. Passar pelos tormentos, pelas dificuldades da ignorância, né, e pelos sofrimentos que ela vai trazer, e abraçar a nossa cruz, que é o convite que o Cristo nos faz, né? Porque seguir o Cristo, seguir, vamos dizer assim, atravessar esse deserto que, como peregrinos que todos nós somos, a gente tem que avaliar o que a gente está carregando nesse deserto, e tem toda aquela simbologia do deserto. Para você vencer um deserto, você tem que ter uma provisão, você tem que tomar os seus devidos cuidados. E quando a gente atravessa esses períodos aí de dores e sofrimento, e a gente vai ver exemplo de muitos baluartes, vamos dizer assim, não só da doutrina espírita, como de outros segmentos filosóficos. Um exemplo, a gente vai ver sim a Madre Teresa de Calcutá, pelo trabalho que ela fazia, em um momento ela questionava Deus dentro dela, né? Onde que estava Deus, né? Naquela luta, como se fosse aquele deserto interior, no silêncio de Deus, porque Deus responde no silêncio profundo. E quanto a gente, vamos dizer assim, conseguir superar e atravessar essa ignorância, de ter essa fidelidade, de acreditar na promessa para esse povo hebreu, né? Para esses espíritos que estão nessa jornada de peregrinação, vamos dizer assim, se a gente vencer, a gente vai ter essa compreensão maior do divino, vai poder desfrutar mais dele. Acho mais ou menos isso, câmbio. Não tem como a gente não ficar emocionado com essas colocações, não. É bem dentro do espírito do estudo mesmo, viu? Podemos seguir? Então, essa expressão filho de Deus, qual é a concepção dela da parte moral? É a consciência de Deus em nós. É a identificação do divino ou com o divino em nós. Essa é a expressão filho de Deus. E aí nós vamos prestar atenção que na passagem existe aquele desafio. Se és filho de Deus, se és filho de Deus, e nós vamos perceber algo muito interessante lá no final sobre isso, né?
Então, vamos dar sequência, então, para o penúltimo elemento da primeira tentação, que é a pedra. Sobre a pedra, nós vimos muita coisa quando nós estudamos, né? E tudo aquilo que nós vimos, eu procurei resumir aqui nesse trecho de Emmanuel, que está no Caminho, Verdade e Vida, onde ele diz que a palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. E nós poderíamos derivar para qualquer um dos significados. Pelo que o grupo estudou e discutiu, nós vamos ficar com a rigidez e o impedimento. Por aquilo que todo o grupo aqui conversou. E aí nós vamos para o último elemento da primeira tentação, que é o pão. E no pão, nós estudamos lá, no próximo slide, aquela questão de que o pão, ele era o alimento base da região, né? Tinha a ver com a comunhão, comer o pão, plantar o trigo, tinha a ver a cevada com a comunhão de algo maior. Era uma questão de sobrevivência, era uma questão de sustento. E nós vemos que a fome, ela é um instinto básico, que quando eu como, eu tenho o que eu faço? Eu sacio a minha fome. Então, isso é muito interessante. Eu sacio a minha fome. Sacia a fome, está saciado, né? É um instinto básico a fome. Então, baseados assim no estudo desses elementos, como é que nós podemos ver agora a passagem lá, né? Vamos lá. Aproximando-se o sustentador, lhe disse: se és filho de Deus, diz que essas pedras se tornem pães. Ou seja, as pedras são impedimentos. Então, na hora de enfrentar o impedimento, o que é o tentador diz? Rapaz, em vez de você enfrentar isso, em vez de você passar por isso, transforme-se em pão e come e se sacie. Então, que convite está embutido aí? O que é que vocês acham? E aí, pessoal? Vamos agora com os conceitos que foram vistos, vamos para a passagem. Olha. Nós vimos que a pedra é um impedimento. O ser começou a caminhar e começou a enfrentar as primeiras barreiras, os primeiros impedimentos. Aí o tentador diz, né? Vamos esquecer um pouquinho essa questão de ser filho de Deus. Olha, transforma essas pedras em pães, come e está tudo bem. Então, que tipo de coisa ele está sugerindo? O que é que ele está querendo dizer com isso? Já que nós vimos que o pão sacia a fome, que é um anseio físico. Não sei se me perdi um pouquinho na analogia, ele também tem um pouco de que você diz daquela regressão psicológica lá, entre também a questão, vamos dizer assim, de você não, na dificuldade ali, você acaba substituindo, vamos dizer assim, dentro do teu psiquismo ali, pelas coisas materiais, transformando aquilo no prazer, seria porque você não está conquistando, você está transformando aquele pão transformando em pão, né? Não sei se mais ou menos aí. Exatamente, é uma interpretação fantástica, exatamente isso. Você ia falar também, Olívio? Talvez pedras, para aquele que não vai cair é firmeza. E para aquele que vai, como o Israel colocou, que vai se embrenhar pelos caminhos da materialidade, ele não é mais a firmeza, como você colocou anteriormente, que o Cristo falou muitas vezes que era a pedra firmeza. Aqui vai ser coloca nem rigidez, né? Porque se ele for cair transformando pedra, porque ele vai cair na tentação, né? Ele vai cair na tentação. Os pães representariam aqui a parte material, como você colocou, sexo, dinheiro, poder, etc, 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 né? Por isso que ele coloca, se é filho de Deus, então, e se a gente considerar filho de Deus como aquela pessoa que já internalizou todos os ensinamentos do Cristo e de Deus em nós, não era para gente, era para a gente chegar aqui na pedra e parar, e não correr para os pães, né? Ou seja, o pão representa a materialidade. Mas, infelizmente, como você mesmo colocou anteriormente, a gente se modificou, mas não tão quanto era para ter nos modificado nesses 2000 anos, né? Então, mais ou menos interessante. É exatamente isso daí. Então, nós vamos ver que realmente é um convite para quê? Para que nós retornemos à vida de saciedade. E é geralmente o que acontece. É geralmente o que acontece. Por quê?
Nós falamos lá no início que os prazeres que nós temos, nós confundimos muitas vezes com felicidade. Nós confundimos com felicidade. Então, qual é a referência de felicidade que nós temos? Os prazeres. Nós temos referência de felicidade do êxtase divino? Não. Por quê? Porque nós nunca chegamos ao êxtase, nunca tivemos o êxtase divino. Nós não temos essa referência. A nossa referência ela está mais com o nosso passado. Então, na hora da falta, na hora da encrenca, é mais fácil retornar para uma referência que eu já conheço, que eu já estou acostumado. Daí, transformar a pedra em pão, come, se sacia, está tudo bem. Então, dito isso, e com tudo isso que vocês falaram, você quer falar, Israel? Eu só ia ressaltar a questão do prazer em si. Quando a gente analisa o prazer por si só, vamos dizer assim, quando a gente analisa assim dentro das nossas conquistas, dentro das nossas vitórias, e dentro da forma ilícita, que eu falo assim, que seria o uso dos alucinógenos, né, daquilo que nos dá prazer. Então, vamos dizer assim, o prazer, talvez a sensação ainda orgânica que a gente tem, é muito similar, se não a mesma. Só que o depois, vamos dizer assim, como aquela não foi construída numa base sólida da conquista, né, porque eu conquistei, vamos dizer assim, com o meu merecimento, com o meu mérito, então eu tenho base sólida. E quando eu não tenho, eu sou levado ao êxtase, e quando eu volto, aquele vazio, eu caio pior, né? Eu me afundo. Vamos dizer assim, a sensação é a mesma, de eu ter uma vitória, de ter uma conquista na vida, do que usar a droga. Mas só que aquela lá é vazia. Ela cada vez vai me puxar mais para baixo e nunca me preenche. Enquanto as conquistas, vamos dizer assim, por mérito, ela está sendo construída numa base sólida, e, vamos dizer assim, através da nossa conquista. Com tudo isso que vocês falaram, essa primeira tentação, ela diz respeito, então, a que tipo de tentação, a que tipo de problema nosso? Vocês acham? Baseado em tudo que foi comentado aí, que vocês falaram, que foi lido, essa primeira tentação, ela se consubstancia em quê? Não sei se representa as tentações. Hã? Representa as tentações materiais? Perfeitamente, né? Nós falamos aqui o tempo todo da saciedade, da materialidade. Então, essa primeira tentação, ela está ligada, vamos poder passar o próximo slide, ela está ligada aos instintos básicos do ser humano, aos instintos físicos, aos instintos primitivos, à saciedade, ao prazer, à materialidade. Então, um primeiro desafio que nós enfrentamos quando começamos a caminhada de renovação é a tentação ou o problema ou a prova de sermos assim chamados para continuar sentindo a saciedade dos instintos físicos, dos instintos primitivos que nós temos. Essa é a primeira prova que nós temos. Então, nisso se resume, tá certo, a questão da primeira tentação, da primeira prova. Mas o que acontece? A gente vai amadurecendo e vai entendendo, ó, isso aqui é bom, mas eu tenho que usar com equilíbrio, isso aqui não é tão mais importante. A gente, de uma certa forma, vai superando de alguma maneira, né? Quando você já começa a superar de uma certa maneira, vem a segunda. Então, vamos lá para a segunda. A segunda lhe diz que então o diabo levou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, novamente o desafio, olha, se és filho de Deus, né? Lança-te para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e sob as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra, né? E aí nós vamos começar a ver as questões, nós isolamos aqui alguns termos, a cidade santa, o pináculo do templo, que nós vimos nos nossos estudos, né? Então, passando rapidamente, para a gente ganhar tempo, nós vimos que a cidade santa se refere a Jerusalém, né? E Jerusalém, partindo daquele conceito inicial que nós falamos, que essas localidades são ou estados psicológicos ou condicionamentos que nós possuímos interiormente, ele pode ser encarado, essa Jerusalém, como um local sagrado em nosso interior,
pode ser considerado como o centro das nossas cogitações religiosas, pode ser considerado como o conjunto das práticas sociais no rito religioso, etc, etc, etc. É a nossa Jerusalém interna. É a nossa Jerusalém interna. Né? Então, o tentador levou, tá certo, para a Cidade Santa. Então, vamos imaginar que nós fomos, de uma certa forma, impelidos a entrar naquela região interior que, para nós, pode significar uma dessas três coisas aqui. Né? Aí vamos dar sequência. Mas não foi só colocar na Cidade Santa, ele foi colocado, ele foi colocado no pináculo do templo. E nós estudamos, quando nós vimos isso, que o pináculo do templo é a parte mais alta do templo que dava para um vale profundo, né? O vale do Hebron, se me falha a memória, me lembro aqui agora. Né? E nós vimos também aquele ponto de vista arqueológico, onde até hoje lá tem uma construção caída na areia enorme, que, segundo os arqueólogos, era um parapeito que ficava no alto, tá certo, do pináculo, e onde o chofarista tocava o chofar. Lembra que a gente falou isso lá na época do estudo, né? E o chofarista tocava o chofar para poder alertar a população e chamar a população. E aí nós vamos ver uma coisa interessante, que está no pináculo do templo. Na parte mais alta do templo, está em evidenciação. Então, está no pináculo do templo, está em evidenciação. Tocar o chofar é chamar a atenção para si. Olha que coisa interessante. É chamar a atenção para si. Do alto do templo, eu vejo tudo, mas todos me veem. Então, essa é uma condição moral interessante para nós meditarmos, né? E quando ele fala sobre a teu respeito, ele diz que vai falar para que os anjos, não é? Os anjos ajam a teu respeito, isso dá uma ideia de preferencialismo, de favorecimento. Então, nós temos aqui elementos assim já bem interessantes que nos vão falar sobre essa questão do preferencialismo, do favorecimento, sobre essa questão da evidenciação, né? Sobre essa questão da pessoa estar mais alta, né? E isso já começa a nos mostrar nuances dessa segunda tentação. Mas tem a questão do tropeços, né? E nessa questão do tropeços, que é a próxima, aí nós vamos ter coisas diferentes. O Haroldo traduziu como tropeços, né? Aqui no Novo Testamento do grego, tá? Ele nos fala sobre a pessoa bater. Né? Ele não usa o tropeçar, ele usa bater os pés. E no Novo Testamento judaico, tá? Ele fala sobre arranhar os pés. Os dois falam os pés. Tá? Por quê? De um certo modo, você fala assim, não, se eu tropeço com o pé. Como é que eu me projeto de cima e eu tropeço? Não. Como é que eu tropeço caindo? Eu só tropeço andando, eu não tropeço caindo. Né? Mas aí vem alguns significados que poderiam mudar. Mas então, quando a gente pega aqui no dicionário, no sentido figurado, diz que tropeçar é encontrar algum obstáculo inesperado ou cometer erro. E aí a coisa começa a clarear um pouco mais, né? Ou cometer erro. Né? Então, quando ele diz isso daqui, que te lance, tá certo? E que ele dará ordem para os seus anjos te suster, para que você não tropece, é como se daquele alto que você estivesse, você pode descer, você pode, porque você já recebeu, você vai receber uma assistência particular, eu posso descer, ou seja, eu posso baixar de nível, fazer o que eu fizer, sem me preocupar e depois retornar. Então, quando nós vemos essa colocação de estar no lugar mais alto, de estar em evidenciação social, que tipo de problemas, tá certo? Que tipo de provação essa tentação revela, na opinião de vocês? Se a gente for levar em consideração a Cidade Santa, está na Cidade Santa, está no pináculo do templo, no lugar mais alto, né? Que acontece tudo, receber a assistência individual, personalizada, tá certo? Só para você, né? Estando você em evidenciação, essa evidenciação, esse favorecimento, ele sugere que tipo de tentação?
Interessante. Você falando aí, Antônio, eu pensei muito na nossa posição diante da nossa responsabilidade religiosa, seja como espírita, seja como cristão, e não sei se é por aí, mas, né, percebo que muitas vezes dentro dessas organizações, dessa institucionalização, a gente termina criando essas posições de evidência, de destaque, de Por quê? preferência. Né? Por quê? Orgulho, vaidade? Perfeito, bingo. Porque, na verdade, quando você fala aí, ó, quase que construir a imagem, na verdade, vamos dizer assim, ataque o corpo físico em si, né? Uhum. O pináculo, o ponto, vamos dizer assim, poderia ser o alto da nossa mente, porque quando fala assim, o tropeçar, a simbologia do pé lá também é o que nos mantém em contato com o que é terreno, né? Uhum. Então, tropeçar naquilo que é terreno, né? Então, vamos dizer, você pode... Por isso que ele vem falar depois que não tentará o Senhor teu Deus, né? Isso. Exatamente. Então, para você também não se expor aqui, nem aquela pessoa assim, você cutucar a onça com vara curta, ou você dentro da tua materialidade, ou dentro daquela tua, dentro do teu, não diria dentro do orgulho, da vaidade, eu digo assim, porque quando ele fala ali assim, se você é filho de Deus, então salte daí, né, que ele enviará os seus mensageiros e te guiar, como que se você estivesse tentando a Deus, vamos dizer assim, em relação a, agora me perdi aqui, não seria superficialidade, seria, me fugiu aqui agora, mas vamos para frente aí que já me vem à cabeça e eu falo aí. Mas aí você falou mesmo, é um desafio à parte divina em nós. É um desafio essa parte divina. Esse é o grande desafio que se faz, né? Realmente é o desafio, querer se impor acima dessa parte divina em nós. Então você pode fazer que não vai acontecer nada, você pode, tá certo? E é realmente uma posição de orgulho. Daí o fechamento no próximo slide, Ismael, para a gente poder, sei lá, olha, a segunda tentação, então, gente, ela é o orgulho. É achar-se acima das demais pessoas, é achar-se acima da divindade. Então, essa é a segunda tentação, é a segunda aprovação. Então, vocês notem que a primeira sofreu uma gradação. A primeira mexe apenas com a parte da materialidade, com a parte da saciedade física. Agora já mexe com o orgulho. Então, a gradação já é maior. O problema aí já é maior. Você passa de um, cai no segundo, tá certo? Mas você também, com o tempo, mesmo a gente continuando sendo orgulhoso, o que é que a gente faz? A gente começa a cortar as manifestações, a podar as manifestações do orgulho, que já é um certo progresso. Nós cortamos as manifestações do orgulho, embora muitas das vezes continuemos orgulhosos por dentro, porque é um processo. E é um processo que só o tempo, só os séculos poderão fazer, mas já é um progresso. Mas na medida em que nós começamos a domar, vem a terceira tentação. Aí o bicho pega. Vamos lá para a terceira? Novamente, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Isso aqui é fantástico. Eu isolei alguns elementos aqui, né, para que a gente possa ver. Uma coisa interessante que vocês notaram que na primeira tentação tem se és filho de Deus, na segunda tem, e nessa não tem? Nessa Verdade. não tem. Por que será que não tem aqui se és filho de Deus? Existe uma resposta para isso, né? Existe uma resposta para isso. Mas existe uma condição. Eu te darei se prostrado me adorares. O que é a pessoa estar prostrada? É a pessoa estar subjugada, humilhada, abatida, certo? E o adorar é render culto, é cultuar, é idolatrar, tá certo? Então, que instância interior nossa quer ser cultuada, quer ser adorada, quer ser reverenciada, quer que as pessoas se submetam? Que instância dentro de nós, que paixão dentro de nós faz isso?
tem essa função? O ego? De querer ser... Hã? Qual? O ego? O ego. Portanto, nós estamos falando do Egoísmo? egoísmo. Portanto, nós estamos do egoísmo. E nós vamos ver uma coisa interessante aí. Se você for voltar, volta ao slide anterior. Por favor. Nós vamos ver que o diabo levou a um monte muito alto. Esse monte muito alto é maior do que o pináculo do templo. Ou seja, o templo já não tem mais nem importância aí. É maior que o pináculo do templo. E mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. O que é glória? Glória, segundo o dicionário, é excesso de grandeza, é magnificência. Então mostrou a grandeza que tinha, magnificência. Só tudo isso vai ser teu. Vai ser teu. Mas para isso, você tem que se prostrar e me adorar. Ou seja, servir completamente ao ego. Servir completamente ao ego. E servir completamente ao ego aqui, não precisa nem perguntar se é filho de Deus, porque o ego se acha maior do que tudo. Olha que interessante. O ego se acha maior do que tudo. Pois não, Israel? É tirar o divino do ponto maior e colocar o seu desejo, né? Exatamente isso. É colocar o seu eu, o seu eu ego, acima do eu superior, que é a parte divina que está em nós. Então, olha que coisa interessante. Tá? Por isso que se prostrado e me adorar, é nós servirmos completamente ao ego. Esse é o mais difícil. Por que isso é tão complicado? Por que isso é tão difícil? Aí vamos fechar essa parte. Eu tenho mais para falar, mas o horário está correndo. Outro slide. Então, a terceira tentação, gente, é o egoísmo. É o culto ao eu em detrimento do eu superior. Né? E para isso nós vamos ver o que é que os espíritos nos falam. Vamos lá. Pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. Segunda e terceira tentação. Olha aí que interessante. Pergunta 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estão vendo a gradação das tentações? Próximo slide ainda. Pergunta 917. Qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la, suas leis, sua organização social, sua educação, etc., etc., e continua a resposta. Então, aí nós vemos a fundamentação do porquê que o egoísmo é tão difícil de ser extirpado e por que existe essa gradação. E então, para a gente finalizar, eu teria, assim, muito para comentar sobre isso, mas não vai dar o tempo, vamos só finalizar, faltavam 2 slides. Nós podemos nos perguntar, podemos seguir. Dentro de todo esse estudo, nós podemos nos perguntar, nós já nos permitimos batizar pelo Espírito Santo? Com o conceito que nós vimos de Espírito Santo, de batismo, nós, é uma pergunta íntima, cada um responde para si, nós já nos permitimos batizar pelo Espírito Santo? É uma pergunta que nós podemos fazer ao longo de vários momentos da nossa vida. Segundo, nós já iniciamos a travessia do nosso deserto interior? Nós já começamos a fazer isso? Nós já identificamos nossas feras e demônios interiores? Ou alguns deles já identificamos? E o último slide. Como nós temos reagido às provas dos instintos primitivos, do orgulho e do egoísmo? Como é que nós temos reagido a isso? Será que nós estamos dando voz àquele elemento, Jesus divino dentro de nós, aquela parte de Deus dentro de nós, conforme as respostas que Jesus disse lá nas passagens? Nós temos sido mais adeptos da religião ou da religiosidade? E até que ponto os reinos do mundo têm ofuscado nossos propósitos? Então são perguntas
e várias outras que nós poderíamos fazer dentro da convenção dessas passagens, que eu acho que poderiam assim, nos impulsionar muito a buscar respostas dentro daquilo que os Espíritos nos trouxeram, que eu particularmente considero de extrema grandiosidade. E é porque nós fizemos assim um resumo, porque é muito texto para concluir, precisaria quebrar os versículos. Então, você tem muito texto, você realmente tem que fazer uma mágica muito grande para tentar aconchambrar ali os sentidos, entendeu? Então, meus irmãos, são colocações aqui que nós trouxemos em torno do fechamento aí propósito de fechamento dessa parte moral, que pelo menos a mim vai me fazer pensar muito, como sempre me faz esse do Evangelho, o fechamento moral, sempre me faz ficar na cabeça anos e anos e anos. Porque sempre eu vou me demais. questionar, será que eu estou no deserto? Será que eu não estou? Será que esse aqui é um demônio meu? Será que não é? Será que aqui é uma tentação? Será que não? Será que é egoísmo está falando alto? Será que eu estou agora indo para o pináculo do templo? Então, essas colocações no meu dia a dia funcionam assim, direto. E aí eu vou para o conceito moral para poder remediar. Câmbio e obrigado pela paciência e caridade de vocês. Me veio até em mente aqui um pouquinho, não querendo retroceder o assunto, a questão ali dessa última tentação ali, dele não iniciar a palavra, que nem você falou assim, se és filho de Deus, a gente vê aí que o egoísmo, como se fosse uma criatura criada pelo humano, não pelo divino, né? Porque, na verdade, o egoísmo é a vertente do mal. Quando você tira Deus do ponto principal e coloca os teus desejos. Então, na verdade, Deus concorre só para o bem. Então, quando você coloca você no lugar da divindade, você está fazendo o bem também, mas o bem só para você. O bem só para você é concepção do mal. Então, na verdade, a criação do mal é o humano. Perfeito. Gente, quanta riqueza. É como você falou, amigo Antônio, essas perguntas ficam reverberando. Essas últimas perguntas aqui que você colocou me deixaram muito reflexivo. Entre tantas coisas aqui, eu, na verdade, me senti hoje compartilhando uma refeição deliciosa aqui com vocês, um jantar, um grande banquete. Não tem como a gente não se emocionar, porque quanta coisa tá nesse ensino moral do Evangelho que a gente conseguiu hoje enxergar, que a gente não tinha muita coisa, amigo Antônio, não tinha parado para pensar e refletir. Realmente, eu acho que esse momento de hoje, fechando esse tema da tentação, como você bem falou, a gente poderia falar ainda muito sobre esse tema, teria muito assunto para a gente conversar, mas eu acho que é essencial que todo tema a gente faça isso. Então, estamos chegando no próximo tema, no fim da pesquisa, eu acho essencial que a gente também tenha esse momento, é de uma riqueza e na verdade, o motivo pelo qual os outros estudos existem, para que a gente chegue aqui hoje e faça esse grande bate-papo. Muito bom mesmo. Eu agradeço ao amigo Antônio, agradeço Israel, Alexandre, Larissa, Olívio e a espiritualidade amiga que conduziu nossas reflexões de hoje. Estou assim bastante energizado aqui com as reflexões de hoje. Vamos fazer nossa prece, né? Larissa acompanhando. Larissa já chegou aqui do meu lado? Já chegou da UFC. Então, Larissa, aproveitando que você chegou aqui, Fazer a prece, né? você poderia fazer a nossa prece. Pode ser. Então, Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir ela pelo meu microfone. Bem? Estou ouvindo. Então, vou fazer do de Ismael. Deixa eu só silenciar aqui.
Pode sair da chamada. Que noite maravilhosa, né? Onde a gente pôde sentir a presença de Jesus, inspirando Antônio, inspirando cada um de nós, trazendo comentários, trazendo reflexões que servem para a nossa vida, que servem para nos tornar pessoas melhores, pessoas que possam entender o Evangelho e, ao mesmo tempo, viver o Evangelho nas nossas vidas. Que todos esses símbolos possam cada vez mais ficar claros, para que a gente possa identificar no nosso dia a dia esses símbolos, essas mensagens, essas orientações, que possamos ter muita serenidade, muita paz, muita harmonia, muito amor interior. A vida tem muitas dificuldades, a vida tem muitos obstáculos, mas acima de tudo, tem muitas oportunidades, muita esperança, muitas chances de a gente crescer e da gente aprender. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, obrigado mesmo. A gente que Israel, você me agradece. emocionou hoje, viu? Obrigado você pela tua pesquisa profunda e essas reflexões aí, fazendo a gente sentir esse aconchego, esse cheirinho aí do Evangelho do Cristo. É verdade, amigo Antônio, muito obrigado. A gente que agradece e realmente falo de coração que você é um presente para o nosso grupo, viu? Um beijo no seu coração. E é muito bom ter você conosco. Olha o Alexandre aí, ó. Antônio, muito obrigado também, muito obrigado, Israel, Larissa, que chegou agora também conosco, né? Ismael, todo mundo aí. É um prazer estar com vocês. Parabéns, Antônio. Foi maravilhoso isso. Atravessar esse deserto deitadinho assim, tá bom demais, hein? Só que não vai ter essa... Atravessar o deserto de Liteira não dá, não serve, né? Não vale, né? A gente tá vendo o mapa aqui, o roteiro, né? Agora, que hora que a gente vai resolver cruzar ele? Ô, Larissa não tá ouvindo você, eu vou passar o fone para ela aqui. Fala aí, você queria falar? É o quê? Você queria falar? Não, só para agradecer esse trabalho de Antônio, eu fico imaginando o carinho que ele teve em preparar tudo isso, essas reflexões, é um verdadeiro professor. A gente admira muito e te ama. Obrigado. Preserva essa coluna aí. Como é, Israel? Melhorou. Preserva essa coluna aí íntegra para não ter... Melhorou a coluna? Já, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, uma boa semana para vocês, viu? Muita paz, muito obrigado aí pela paciência de vocês, viu? E muito obrigado mesmo. Pra vocês existirem, fazem muito bem assim pra gente, viu? Muito bem mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigado. Sexta que vem a gente tá de volta, então, amigos, continuando. Deus quiser. Um abraço grande. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente. Lembra de parar a gravação. Shabbat Shalom.